E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos estudar comprimento do arco de uma curva paramétrica. Vamos dizer que nós vamos traçar uma curva onde a nossa coordenada x e a nossa coordenada y são funções de um terceiro parâmetro t. Então, podemos escrever x, ou seja, x é uma função de t e o y também. E, claro, se você não lembra disso, eu sugiro que você dê uma pesquisada nos vídeos de equações paramétricas da Khan Academy antes de prosseguir. Ok, vamos pensar em algo geral aqui a respeito dessas curvas paramétricas. Vamos dizer que aqui nós temos o nosso eixo e vamos calcular o comprimento de uma curva. Começa em t igual a a, portanto, esse ponto vai ser o x de a e o y de A, indo até t igual a b, e esse vai ser o ponto x de b e y de b, e o que queremos saber é o comprimento dessa curva. Para descobrir isso, vamos pensar no que acontece com mudanças bem pequenas em t. E para representar essa mudança, eu posso colocar um ponto aqui e digamos que vamos andar até esse outro ponto, e isso representa uma mudança pequena em t, mas, claro, uma mudança bem menor do que essa, né? Eu só coloquei um pouco mais afastado, senão você não ia ver a diferença, mas é uma mudança bem pequena mesmo aqui. Mas o que queremos é encontrar esse comprimento, né? Mas, de qualquer forma, vamos calcular esse comprimento. Nós podemos decompor isso nas direções x e y. Na direção x, nós vamos ter uma mudança bem pequena que eu posso chamar de dx. E isso vai ser igual à mudança de x em relação a t vezes a mudança em t. Isso nada mais é do que uma mudança bem pequena, né? É a noção de derivada. E dx dt é a mesma coisa que a derivada em t vezes dt. E na mudança de y, nós vamos ter a mesma ideia, ou seja, uma mudança bem pequena em relação a y, que podemos chamar de dy, isso vai ser igual à derivada de y em relação a t vezes dt, que é igual à derivada de y em t dt. E, com isso em mente, como podemos calcular esse comprimento aqui? Basicamente, podemos utilizar o teorema de Pitágoras, ou seja, isso vai ser igual a raiz quadrada de dx ao quadrado mais dy ao quadrado. Isso vai ser igual à derivada de x em t dt ao quadrado mais a derivada de y em t dt ao quadrado. E será que podemos simplificar isso um pouco mais? Lembre-se, esse aqui é um comprimento muito pequeno, é um comprimento infinitesimal. E note que podemos fatorar o dt ao quadrado, e reescrevendo isso, colocando aqui a minha raiz, eu vou fatorar esse dt ao quadrado, e aí vamos ficar com dt ao quadrado, que multiplica x' de t ao quadrado, mais y' de t ao quadrado. Claro, o dt ao quadrado está multiplicando toda essa expressão. E como esse dt ao quadrado está dentro do radicando, nós podemos tirar ele para fora da raiz. E aí vamos ficar com a raiz quadrada de x' de t ao quadrado mais y' de t ao quadrado. E, claro, o dt está aqui fora, mas eu posso colocar ele para esse lado aqui. Então, isso aqui é esse comprimento que é bem pequeno, mas, para nossa sorte, no cálculo existem algumas ferramentas na qual nós podemos somar essas mudanças infinitesimais pequenas. E uma dessas ferramentas é a integral definida por dois pontos. Ou seja, nós podemos somar esse comprimento com esse comprimento, com esse, com esse. São mudanças bem pequenas e que podem ser somadas com uma integral em relação a t. E, claro, os limites de integração dessa integral vai ser t igual a a e t igual a b, de t igual a a até t igual a b. Essa aqui é a fórmula de comprimento de arco de uma curva paramétrica. E nos próximos vídeos, nós vamos resolver alguns exercícios utilizando ela. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!